tudo bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô aqui com o Michel pra falar sobre Watchmen, 6º episódio da primeira temporada. Que episódio, hein, Miriam? Nossa, eu sei que eu já falei isso no episódio anterior, mas eu acho que é o meu episódio preferido até agora. Eu sabia. Eu concordo. Eu também acho que foi meu favorito até agora. Ele teve um sabor diferenciado, um saborzinho no ar. Foi muito bonito. Impressionante como essa série só melhora. Impressionante. Eu tô muito feliz. E nós, aqui, vocês estão assistindo, nós aqui, nós somos privilegiados. Porque nem é todo mundo tá assistindo Watchmen, você sabe, né? É verdade. Eu acho que o pessoal tá começando a assistir, assim. Às vezes a gente comenta e alguém fala, ai, mas vale a pena mesmo. Isso. Eu tinha acabado de falar que a série era boa e alguém falou, vale a pena, Mikael? Eu acabei de falar que é boa. Aconteceu a mesma coisa comigo no Twitter essa semana também. E eu respondo, é boa, assiste, é muito boa. E a gente tem feito vídeo toda semana de Watchmen. Quarta-feira, às 6 da tarde, sai simultaneamente nos nossos canais. Aqui, o review do episódio, a gente comentando o que achou, explicando algumas coisas. E no canal do Michel, Série Maníacos. Teorias. Estamos repercutindo ótimas teorias, por sinal. É muito gratificante você chegar no 6º episódio e ver algumas coisas que falamos no primeiro e no segundo vídeo se comprovando. Michel, a gente acertou muita coisa. Eu parecia flamenguista, comemorando. É campeão, pô! Que alegria que foi. Muito bom. Sim. Mas então, spoilers a partir de agora, tá? Nesse episódio, nós tivemos a confirmação, que a gente já imaginava, Sim. que Will Reeves, o avô de Angela Aber, era Nosso Justiça Encapuzada, né? o primeiro super-herói mascarado do universo de Watchmen. E isso a série entregou de uma forma muito bonita, né? Você usar a viagem da Angela lá com nostalgia pra transformar o episódio numa obra em preto e branco. E preto e branco não apenas ficou muito bom pra estética visual, mas também pras questões filosóficas que a série levanta, né? Porque a dicotomia de preto e branco só tem um, tem o outro, mas não, tem as áreas cinzas que os personagens navegam, né? E o episódio foi excelente pra demonstrar isso. Não, e sem contar toda a dinâmica racial, que é a divisão entre pretos e brancos. Exatamente. Então, cara, eu gosto muito de Watchmen porque tudo tem pelo menos 2 sentidos na série, assim. Eles não colocam uma coisa à toa. É tudo muito pensadinho e isso é muito doido. Toda vez que a gente para pra pensar, tem 2 significados pra algo. Exato. E tudo mais. E falando em 2 significados, o primeiro ponto que eu queria trazer sobre esse episódio é o título, que é This Extraordinary Being, ou seja, esse ser extraordinário, que era a maneira como Hollis Mason, que foi o primeiro coruja, se referia ao Justiça Encapuzada. Interessante isso, né? Porque o Dr. Manhattan também pode ser um ser, como é que você falou? Extraordinário. Mas estamos falando de um humano. E essa que também é a beleza de Watchmen, né? São super-heróis humanos sem superpoderes, tirando o Dr. Manhattan. E também, uma coisa que é recontextualizada agora, porque o Justiça Encapuzada, ele nunca mostrou a sua identidade pra ninguém. Exato. Então, nem os Minutemen, que eram os colegas de equipe dele, sabiam quem ele era. E essa admiração do Hollis Mason era por alguém que ele pensava que tinha outra cor de pele. Exato. E a gente conhecendo os personagens de Watchmen, o quadrinho, a gente sabe que muitos deles eram mega conservadores, que o Hollis Mason era leitor do New Frontiersman, que é um jornal que é bem conservador. Então são pessoas que muito provavelmente não aceitariam que o seu precursor fosse um negro. Exato. Não, e é muito bonito também o cuidado e o carinho com que o Damon Lindelof e todas as pessoas, todos os roteiristas de Watchmen têm com essa obra. É muito claro como eles foram a fundo, olharam tudo que tinha em aberto e falaram como a gente pode expandir isso, como nós podemos responder algumas perguntas sem zoar o cânone. Porque é um retcon a gente falar que o Justiça Encapuzada é um homem negro? Olha só, isso é uma pergunta muito interessante. Pra quem não sabe, retcon... Eu vou fazer um ficcionário sobre retcon em algum momento, em breve. Mas eu falo disso brevemente em um falando sobre o que é cânone, o que é continuidade. Legal. Vai estar linkado aqui na descrição. Mas o retcon, basicamente, é quando você altera algo do cânone no passado. Então, basicamente, vocês sabem que eu e o Michel começamos a gravar juntos nos vídeos de Westworld. Legal. E aí, se eu falar, não, eu e o Michel, a gente gravou pela primeira vez quando os dois tínhamos 10 anos de idade. A gente participou do programa do Silvio Santos. Nossa, esse é um retcon digno aí da cultura pop. Então, é isso, sabe? Você traz um fato novo que muda o seu entendimento do cânone, daquela continuidade. E nesse caso, é muito curioso porque eles fizeram um retcon, uma coisa que traz um contexto todo novo pra tudo, mas ao mesmo tempo, eles não precisaram alterar substancialmente nenhum fato de Watchmen a HQ. Porque normalmente você, quando coloca um retcon, você às vezes acaba tendo que meio que apagar coisas que já existiam
existiram. Sim. Por exemplo, quando a Disney quis fazer o cânone dela de Star Wars, ela teve que tirar o universo expandido, porque tinha muitas coisas que iriam contradizer o que eles queriam falar. Então eles transformaram em Star Wars Legends. Sim. E nesse caso, não. Tudo que existe em Watchmen quadrinho ainda é válido, mesmo com isso do Justiça Encapuzada ser um homem negro. Exato. É um retcon coerente. Funciona super bem. Isso é um brilhantismo e um carinho que a gente tem que admirar, sabe? Não é qualquer obra que consegue pegar um material tão rico como os quadrinhos de Watchmen e transformar numa série e você ser coerente com aquilo lá, e você ser fiel. Então, eu fico muito feliz e admirado com esse trabalho. Nossa, eles conseguiram trazer uma discussão e um contexto muito novos, assim, sem desmerecer o que existia no passado. Isso, cara, eu acho excelente. E esse episódio traz uma coisa que a gente tinha muita curiosidade, né? Como eu falei, Justiça Encapuzada é o único herói que não foi mostrada a identidade. Todos os outros a gente sabia. Exato. E por quê, né? E por que essa foi a pergunta que o Lindelof ficou se fazendo. Por que não foi mostrada? Porque ele precisava preservar a própria vida dele. Pensa, gente. Um homem negro se encapuzando e batendo nas pessoas na rua. Ia ser assassinado na segunda semana. A polícia ia atrás dele. Não ia ser um justiceiro, ia ser um desordeiro. Sim. Porque até hoje a gente usa terminologias desse tipo, né? Sim. Não, e a própria origem do uniforme dele, né? Eles pegaram o uniforme do Justiça Encapuzado, que tem as cordas, que tem o laço de enforcamento, tem um capuz, e criaram toda aquela história de origem de ele ser quase enforcado ali pelos próprios colegas da polícia, e ele usar aquilo, e eles até brincam também com o clichê de quadrinhos, que ele chegar no beco e ver a pessoa em perigo, né? Sim. É um clichêzão, mas que ele foi de propósito, ele sabe que aquilo é clichê e quiseram usar, aí você vê ele colocando o capuz e como ele absorve essa identidade. E uma coisa legal também é que antes dele sofrer essa tentativa de linchamento, ele tinha visto alguém lendo uma revista Action Comics, que é o primeiro volume com o Superman na capa, aquela super famosa. Que legal. E aí falam, ele é um cara que sobreviveu, os pais dele morreram, mas conseguiram colocar ele numa nave. Nesse caso, eu achei que eles usaram bem o flashback, porque eu acho que nem todo mundo ia fazer necessariamente essa conexão. Que o Will, os pais dele colocaram ele naquela carroça durante o massacre de Tulsa. Então, ele foi o sobrevivente, os pais se sacrificaram pra fazer um último esforço pra salvá-lo. Então, ele já tinha isso, assim, tem esse herói que é meio parecido. Não sei se foi isso que aconteceu naquele momento do beco, mas assim, eu acho que a série pegou todos esses paralelos com outros super-heróis e já, então é a origem desse super-herói que também tem a ver com os outros seminais que a gente conhece, sabe? Sim. Outra coisa muito legal é que nesse episódio é explicado aquele filme que o Will vê no cinema, que é a primeira cena que a gente vê na série. Sim. Eu acho muito bom como isso é uma inspiração pro Will, ao mesmo tempo que ele entende que ele tem que rebater esse filme. Explicando brevemente, esse filme se chama Trust in the Law, é um filme que não existe. Eles inventaram pra série. Mas ele é inspirado em alguns filmes mudos que foram feitos nos Estados Unidos. Só que ele fala de um personagem histórico, que é o Bass Reeves. A gente já falou dele em outros vídeos aqui de Watchmen, vão estar linkados na descrição. Mas basicamente era o filme que o Will tava vendo antes do massacre, e esse cara se tornou uma inspiração pro Will. Tanto que ele adota o sobrenome do cara. O personagem Reeves vem do personagem. Não é dos pais dele. Ele meio que assumiu uma nova identidade que tem a ver com esse cara que ele viu no cinema. E o título do filme, Confie na Lei. O Bass Reeves vai lá e revela que o xerife branco é corrupto e a cidade aplaude e eles cumprem a lei, tá tudo certo. Quando o Will, como um policial inspirado nisso, vai tentar cumprir a lei, vai tentar fazer a lei acontecer, o que acontece é que não existe essa lei pra ele. Então, se ele tenta prender o cara é amigo dos outros policiais, tá de entendeu? conchavo. Não só é amigo, como eles têm uma organização secreta. Mas tem um personagem que eu acho legal apontar, que quando o Will, ele tá sendo nomeado, né, policial, ele é tipo o segundo policial a entrar na Força Policial de Nova York. O primeiro, que é o cara que põe o distintivo nele, porque o outro passa reto, né? Aí você já vê a segregação logo ali na cerimônia de distintivo também, né? Sim, lembrando que o ano é 1938, então ainda era muito segregado os Estados Unidos, mesmo Nova York. E aí o policial branco passa reto, quem coloca o distintivo nele é o Samuel Battle, que é um personagem histórico mesmo, existiu, foi o primeiro policial negro da história de Nova York. Não, é muito bom. E eu queria bater mais uma vez aqui na tecla do legado. O Watchmen tá pegando firme nesse negócio do legado e durante os episódios a gente ouviu o Will falar pra Angela que ela iria descobrir quem ela é. E ela descobriu isso e nós vemos toda a carga genética que ela carrega, ela nem sabia que carregava. Por que ela pinta os próprios olhos? Por que ela se tornou uma policial, não deu certo e virou uma vigilante mascarada? Sem saber, né? Sem saber, tudo isso tá meio que no DNA. O próprio Judge fala, né, que faz parte do legado dele, o vô dele era da KKK, ele até tenta falar, eu não sou,
você tá enganado, é o meu vô, faz parte do meu legado. Então tem os lados positivos, tem os lados negativos que todos nós carregamos e que nós vamos deixar para os nossos filhos também. Isso dialoga muito com a ideia que rolou no episódio passado, deles comentarem do trauma genético. Exato. Que às vezes existe esse conceito de que seus antepassados sofreram algo tão traumático, pelo DNA eles podem te transmitir. Se isso existe, a gente não sabe exatamente, porque é um conceito que está sendo desenvolvido. Naquele grupinho de ajuda lá do Looking Glass tem o cara que fala que ele não estava lá no dia que a Lula caiu, mas que os pais deles estavam e ele é traumatizado pelo trauma dos pais dele. Será que não existe algo de, mesmo a gente sem conhecer, no caso a Ângela, por exemplo, ela sem conhecer o avô, sem saber da história do avô, ela acaba reproduzindo alguns aspectos dessa história. Exato. Só que, olha que louco, o Will usava uma maquiagem branca pra esconder sua etnia. A Ângela pinta de preto. Ela não precisa mais esconder a etnia dela, entendeu? Ela veste a cor da pele dela com orgulho. Exato. Então já é uma diferença muito grande aí, porque o Will não podia fazer isso. Como a gente falou, ele seria morto muito rápido, e ele é incentivado a esconder pelas próprias pessoas próximas dele. A June, que é a esposa dele, que é uma personagem muito legal, inclusive. Aliás, é o bebezinho que ele encontra lá no episódio, ele casou com o bebezinho. Mas é muito legal também porque ela é jornalista, então já tem mais um paralelo com o Super-Homem aí, Lois Lane. Verdade. Ter a mulher jornalista. Mas a June, ela é meio que a pessoa que encoraja ele a seguir a carreira de herói mascarado, né? E o Capitão Metrópole também, quando eles estão tendo caso, ele também incentiva o Will a manter a máscara branca, a maquiagem branca. Cara, o que é muito louco é que nesse episódio, pelo menos, é mostrado como o Nelson, né, o Capitão Metrópole, ele usa o Will como objeto sexual. Sim, e é de o manipulação. Tipo de coisa, é uma manipulação, é um carinho, mas que ao mesmo tempo é um fetiche. Só eu posso ver como você é. Os outros não podem. E aí meio que, você quer ver essa organização Ciclope aí? A gente vai ver sim, mas antes vamos fazer tal coisa, vamos tirar uma foto com o grupo. Vamos fazer um publi racista? Cara, sim, eles fazem uma propaganda pra um banco, e aí o herói tá prendendo um bandido negro. E você lembra que aquele quadro tava lá na casinha da 7ª Cavalaria, do começo da temporada, quando eles vão invadir, tem os gados? Ele tem aquele quadro lá também na 7ª Cavalaria. E, se eu não me engano, é um comercial de blackface ainda. Nossa, não notei eu acho isso. Que não tenho certeza, mas eu acho que é blackface. Caramba. Então, assim, é muito tenso e ninguém dá ouvidos a essa vontade que ele tem de perseguir essa organização chamada Ciclope, que acho que é o importante da gente explicar aqui, porque é o que deve vir pros próximos episódios aí. O Ciclope nada mais é do que talvez ou um braço dentro do KKK, uma organização secreta dentro do KKK, ou quem sabe o próprio KKK, né? E a gente vê que eles conseguiram criar uma tecnologia de controle de mente. Eles fizeram os testes lá no Harlem, que é um bairro predominantemente, na época, de pessoas negras. E eles colocaram lá no cinema, fizeram aquele experimento, a galera saiu se matando, e no final a gente vê que o Will tacou fogo em todo mundo, matou todo mundo, e ele guarda uma câmera, e a gente não sabe direito, pelo menos eu fiquei imaginando, se ele tem algum conhecimento de engenharia reversa até chegar naquela lanterna no finalzinho, ou se na verdade aquela lanterna só existe graças a Lady True. Sim. Pode ser uma coisa que ele foi estudando e desenvolvendo ao longo dos anos, né? Porque essa cena do cinema, ela se passa em 1947. Se você for ver o letreiro do cinema, diz lá, A Vida Secreta de Walter Mitty, que é um filme que é antigo, ele tem remake, que o Michel comentou. Isso. Só que a versão original é de 1947. Sim. Então, pensa que o Will entrou na Força Policial em 38, aí ele entrou nos Minutemen logo em seguida, já como Justiça Encapuzada. Então, já fazia quase 10 anos que ele tava perseguindo essa organização e o Capitão Metrópole sempre enrolando ele. Mas aí quando ele achou a primeira reunião do Ciclope, ele já tinha visto aquele livro Mesmering the Masses, ou seja, mesmerize a população. Sim. Que mesmerizar é também você hipnotizar, né, causar um transe. Então acho que a partir disso ele já estava um pouco interessado nessa tecnologia e pôde estudá-la melhor, talvez. Mas cara, essas ideias de hipnotizar e causar transes nas pessoas já existem em algumas outras obras, né? Claro. De recentes, assim, eu lembro muito de, primeiro, Os Incríveis 2. Sim, é verdade. Que a tecnologia é, inclusive, a luz branca piscante. Os cinemas tiveram até que colocar alguns avisos para pessoas que
que tem tendências a ter convulsões e tudo mais. E o outro é em Kingsman. No Kingsman 1, a cena da igreja. Isso tem muito a ver, inclusive, com uma distribuição de aparelhos grátis, de internet grátis, que tem a ver com uma teoria que o Michel tem pro nosso vídeo de teorias aí. Um último easter egg aqui, possível easter egg, é que um cara no Twitter, ele reparou que na mesma época que o Will prendeu o cara chamado Fred, Sim. que era antissemita e... O cara que jogou coquetel molotov lá na DL e judia. fazia parte do Ciclope. Sim. Naquela mesma avenida do Queens, quem tinha um supermercado, assim como o Fred, era outro cara chamado Fred. Qual? Fred Trump. Eita! Pai do Donald Trump. Será que a série é o mesmo Fred Trump ou será que é só uma coincidência? Tem gente que acha que é uma referência. O Fred Trump, pai do Donald Trump, teve um certo envolvimento com a KKK no passado. Ele foi preso numa passeata do KKK, um negócio assim. Tipo isso. Então, assim, tem gente que acha que isso é uma referência. A série não confirmou nada, mas pode ser aí uma possível referência a pessoas da vida real, como a gente vê que teve o Beto, já teve o Bass Reeves e tudo mais. Eu gostei muito desse episódio, eu podia ficar falando horas sobre ele, demais. Mas esse vídeo vai ficar muito longo. Eu queria que vocês deixassem aí embaixo o que vocês acharam, quais são as suas dúvidas. Comenta, a gente adora quando vocês comentam. Pode comentar que a gente tá lendo tudo, sem exceção. E olha, uma coisa muito boa pro vídeo ser espalhado, o like, legal, simples, mas vocês não têm ideia como comentário é importante. Sim, comenta aqui embaixo o que vocês acharam mesmo, a gente gosta de conversar por aqui. E olha, a gente nem falou quase nada no episódio, eu queria falar dos planos de sequência. É muito bonito. Você sabia que quando eles giram a câmera, eles realmente trocaram os atores, eles trocaram o Will pela Regina King? Muito bom, cara, muito bom. Assim, esse episódio é muito maravilhoso. Eles usaram o Lista de Schindler, que é o Pale Horse, na verdade, agora nesse universo, pra deixar os elementos coloridos ali. Enfim, muitas coisas, mas a gente vai conversando aí nos comentários. Vamos ver o vídeo do Michel, que a gente vai discutir várias teorias muito loucas. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau.